Paz e graça a todos os irmãos e também àqueles que nos visitam nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. E pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura dos versículos de 1 a 14, Mateus 22, de 1 a 14. Desde já vamos pedir as suas orações pelo pastor Luizinho, saindo aí, muito possivelmente, de uma virose, porque agora está a família toda. Então, ore pelos 3 pequeninos e por Deise também. Hoje pela manhã recebemos aí o aviso. Conversamos com ele, que Deus esteja abençoando. Vamos estar orando por eles, pelos meninos que precisam das nossas orações. Mateus capítulo 22, os versículos de 1 a 14, nos diz a palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Até aqui, até o 10, ok? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria só a confirmação da direção do nosso DI, porque nós vamos continuar com as crianças hoje aqui, no domingo de ceia, a gente está ficando, ok? Para que as professoras possam participar de todo o culto e possam também participar da ceia do Senhor. Por isso nós queremos pedir que você cuide dos seus filhos, tá certo? Por favor, cuide dos seus filhos neste momento. Nós temos lugares lá na galeria. Lá na galeria, a gente vai pedir que desocupem essa área aí de passagem. Por favor, desocupem a área de passagem. Nós temos lugares, ainda temos lugares lá na galeria, tá certo? Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai amado, nós queremos aprender com as palavras do Teu Filho Jesus, com os seus ensinamentos. Como nós cantamos aqui, o convite dele foi: aprendam de mim. E nós aqui estamos, Senhor, para estudar a Tua palavra, para nos motivarmos, nos incentivarmos, estimularmos uns aos outros em boas obras, no amor do Senhor. Assim como o Senhor viveu, o Teu Filho Jesus, ó Pai. E nós pedimos que nos faças compreender a preciosidade da Tua palavra, a preciosidade da mensagem do Evangelho, do convite do Evangelho para as nossas vidas. Nós Te oramos agradecidos por tantas bênçãos derramadas e pela bênção maior da salvação em Cristo Jesus, anunciada, proclamada na mensagem do Evangelho, das boas novas do Senhor, das boas notícias para nós pecadores. Nós louvamos por isto e pedimos que o Teu Espírito, como só Ele sabe e pode fazer, que Ele possa aplicar às nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Quem aqui já entrou numa festa de penetra?
Puxa, eu pensei que tinha sido eu sozinho, tá certo? Né? Até na igreja já entrada e penetra. Não era a sua festa, era algum ministério, alguma celebração lá, só para o ministério, e você, opa, chegou lá, né? De vez em quando a gente tem alguma coisa assim, ô pastor, esse lanchinho aqui, a gente pode pegar, opa, calma, esse daqui está sendo só do conselho, esse aqui só de alguma reunião de líderes, e aí você entra lá, de penetra. Quem aqui já rejeitou o convite para festa de aniversário, de casamento ou para alguma outra festividade? Quem já rejeitou? Disse, não, vou não, quer não, obrigado, dá para mim não, eu já estou com outro compromisso, tal, e por aí vai. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, essa daí você guarda no seu coração, tá certo? Não precisa levantar a sua mão, se denunciar. Quem já foi convidado, não queria ir para aquela festa e nem deu resposta nenhuma, deixou o convidante, quem convidou você, no vácuo, e ele ficou sem saber onde está fulano, por que ele não veio, eu tive tão boa intenção de convidá-lo. Jesus havia entrado em Jerusalém, no capítulo 21, nos fala sobre isso. Ele expulsou ali daquela área do templo, e não pense o templo, sempre eu faço questão de dizer isso, as pessoas não estavam vendendo coisas ali dentro, como se fosse aqui dentro do templo. Havia uma área externa ao templo, que era chamado Pátio dos Gentios, era o único lugar em que os gentios, os não-judeus, podiam ficar. Inclusive havia uma placa bem visível para todos, não ultrapasse esse limite. E a placa sinalizava algo tipo, risco de morte. Você está correndo risco, você pode morrer se você passar desse limite aqui. Naquele outro limite era a área para os judeus. Então, onde estavam fazendo as vendas das coisas, era naquela única área dos gentios, onde eles podiam ficar. E ouvir os louvores, ouvir algum mestre ensinando a palavra. Era a única área, mas os judeus pegaram aquela área dali e transformaram, como Jesus disse, num covil de salteadores, num mercado. E aí, como é que o judeu ia poder ouvir os louvores do Senhor? O gentio. Como é que o gentio iria poder ouvir a palavra de Deus, se era um lugar que era para ser de adoração, de oração, de reflexão, mas agora estava sendo um lugar para vender animais que viriam para ser usados no sacrifício no templo. Além do que, os sacerdotes estavam mal arrumados com essas pessoas que vendiam coisas. Eles obtinham lucro. E eles diziam que se você não comprasse daqueles animais, eles não aceitariam que você comprasse fora, na cidade de Jerusalém, o que Deus não havia determinado nada disso. Então, por isso que Jesus disse, vocês transformaram a casa do meu pai, uma casa de oração, vocês transformaram num covil de salteadores, de ladrões. E Jesus então expulsou eles dali. E Jesus passou a ensinar ali no templo. No capítulo 22, como nós lemos, Jesus conta então a parábola que ficou conhecida como a parábola das bodas, do casamento. E Jesus então compara o reino dos céus, a um rei que celebrou as bodas do filho. Feitos os preparativos, então Jesus diz que o rei mandou chamar os convidados. Os estudiosos entendem que, pelo menos, que é subentendido que 3 convites eram feitos. Ninguém faz uma festa sem pensar em convidados. Então, ao organizar uma festa como essa, uma festa de casamento, as bodas, as pessoas que seriam convidadas já eram avisadas. Olha, dia tal, o rei está dizendo que vai ter uma festa e é o filho dele quem vai casar. Então, você já está sendo convidado, guarde esta data e aguarde. O primeiro convite, então, havia sido feito. Um segundo convite, então, era feito quando as coisas já estavam prontas, um reforço. E então a palavra de Deus dá a entender aqui, conforme os estudiosos, que um convite geral havia sido feito, que então se fazia um novo convite, e você tem aí, como está no versículo 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então há esse segundo convite aqui,
que foi então rejeitado. E o rei faz então um convite ainda mais urgente e comovente, como está aqui no versículo 4. Olha o que nos diz: enviou ainda outros servos com esta ordem, a ordem dada aos servos: dizei aos convidados, é para vocês dizerem isso, digam a eles, aos que eu convidei: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, bois que eram cevados, engordados, para então que a festa fosse bela, muita carne, muita comida. Eles já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Um terceiro convite estava agora lançado. Está tudo pronto. Preparei o melhor para vocês. E vocês estão sendo convidados. Tem os reis do BL que se convidam. Você sabe o que é BL? Quem sabe aqui o que é BL? Isso, a turma mais antiga sabe. Meu pai, que é um homem muito sério para as coisas sérias, mas muito brincalhão para as coisas brincalhonas. Na família, a gente já sabe a pergunta dele quando tem um aniversariante. Ele coloca lá: onde tem um BL? Um Boca Livre. Onde é que vai ser? Onde tem não, onde vai ser o BL? Não tem um aniversariante? Então, onde é que vai ser o BL? Porque, pelo menos na minha época de criança, não era como hoje tem, né? Achei a coisa mais linda, uma vez que eu recebi um convite desse. Aí eu não lembro a quem eu perguntei, se as filhas, a esposa. Eu disse: vem cá, como é esse convite aqui? Aí está lá: convite por adesão. Eu disse: adesão? Sim, eu vou aderir ao aniversariante, lógico que eu vou. Eu disse: não, você não está entendendo. Eu disse: e o que é essa adesão? Eu disse: você vai pagar o seu. Eu disse: que história é essa? Passei minha vida toda como criança e adolescente, convidando e sendo convidado, e não tinha essa de adesão, de pagar o seu. Vai lá, come o bolinho, toma um refrigerante, um docinho, se tiver um cachorrinho quente, e festa, é festa. Mas tem os reis do BL, né? E aí eu disse: Solange, cria aí a figurinha, bota a coroa em cima da cabecinha de papai. Mas foi uma festa isso no zap da família. Quando aconteceu o primeiro aniversariante que ele perguntou, eu marquei a mensagem dele e coloquei a figurinha: rei do BL. Foi o show na família, não é? Porque todo mundo já esperava a pergunta dele: onde vai ser o BL? Onde é que vai ser a festa? Eu quero comer, quero celebrar, beleza, mas eu quero comer, e quero comer de graça, de graça. O banquete aqui foi de graça. Tem gente que só precisa de um convite. E tem gente que se convida. Quando ele soube que alguém foi convidado, disse: ah, vai ter? Ah, peraí, então deixa eu entrar em... Não, peraí, desculpa, é porque o convite foi privativo. Eu disse: não, mas tem isso não, eu sou amigo também dele. Eu sou amigo do aniversariante, eu quero ir também. Então, ó, vem cá, eu soube que fulano foi convidado. Eu posso ir também? Eu sou seu amigo, não é? Então ele, vamos usar o português na sua maior ênfase possível, ele se autoconvida-se a si mesmo. Se autoconvida-se a si mesmo. Isso é um exagero, não é? É um exagero da nossa língua, absurdo, não faça isso. Eu já ouvi falar, eu não sei se isso de fato procede, que se um inglês lhe convidar uma vez, é só por educação, não vá. Alguém comentou isso. Isso a gente está trazendo agora para o nosso povo brasileiro. Se alguém convidar você uma vez, ou pelo menos o europeu, não vá. Ele está convidando você por educação. Se ele lhe convidar 2 vezes, se ele insistir, aí você vai. Mas eu sei como é o brasileiro. Ele recebe um convite, aí ele faz: olha, eu agradeço muito sua educação, se você me convidar de novo, eu vou. Aí eu vou. Os judeus de Jerusalém, dizem também os estudiosos, eles eram muito orgulhosos. Se você convidasse apenas uma vez, ele não iria. Você teria que convidar uma segunda vez, insistir com aquele convite, para que ele pudesse ir. Mas é impressionante como a palavra de Deus nos coloca aqui, no versículo 5. Olha o que nos diz a palavra. Eles, porém, não se importaram,
E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. A indiferença estava aqui no coração dessas pessoas. Eles receberam um convite, mas eles rejeitaram. Eles foram indiferentes. Cada um tomou o seu rumo. Não deu a mínima para aquele convite. E o versículo 6 mostra ainda uma reação pior. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram aqueles servos. E na parábola, naturalmente, que o rei toma conhecimento que os servos não voltaram. Cadê os servos? Não voltaram. O que aconteceu? Isso é como novela e filmes que deixam coisas no ar que a gente já imagina, já entende. Olha, o rei tomou conhecimento. Os servos que ele mandou, agora dessa vez, eles foram maltratados e foram mortos. Os seus servos que levaram um convite para um banquete, foram mortos por aquelas pessoas que foram convidadas, rejeitaram e alguns então maltrataram e mataram os seus servos. Se nós trouxermos para compreender no Novo Testamento, a partir de Jesus, olhando um pouco para o passado e olhando para a época de Jesus, nós vamos entender que o primeiro convite Deus chamou diretamente. Deus chamou diretamente a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés. Foi o primeiro convite. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Deus fez uma aliança com eles e os chamou diretamente, o primeiro convite. O segundo convite, nós podemos entender esse versículo 3 como sendo os profetas do Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz no versículo 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Deus, o rei, mandou os seus servos. Entende-se aqui que Jesus está falando na parábola dos profetas, ainda Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e outros profetas. O segundo convite foi enviado pelos profetas do Antigo Testamento. E então o terceiro convite é feito, como está no versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. O banquete está pronto. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. O banquete está pronto. Está tudo pronto. Aquilo que eu falei se cumpriu. A festa que eu prometi, ela está pronta. O banquete está pronto. É entendido aqui esse segundo grupo de servos como sendo João Batista, como sendo os 12 apóstolos, como sendo Estevão, que morreu proclamando, olha, o evangelho está aí, as profecias se cumpriram, Jesus veio. Aquele banquete anunciado, aquela riqueza da graça de Deus está posta à mesa. Jesus já veio, viveu, morreu e ressuscitou. Estevão proclamou isso, Paulo proclamou isso, os 12 apóstolos, João Batista proclamou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Qual é o foco e qual é a grande lição desta parábola? Ela está na paciência, na longanimidade do rei. Como Deus é paciente conosco, para além da conta. Como Deus derrama da sua graça, e a sua graça, como diz Paulo, onde abundou o pecado, onde foi grande o pecado, superabundou a graça. Como Deus disse, olha, eu peso a mão, eu castigo até a 4ª geração, e eu faço misericórdia até 1000 gerações. Como Deus é misericordioso conosco, e nós precisamos valorizar isso. Deus chama, Deus convida, Deus envia 2 grupos de servos, também Deus exerce juízo. O versículo 7 diz, depois de tudo que fizeram com os servos do rei,
depois até que maltrataram e mataram. Não só foram indiferentes e negaram o convite, mas maltrataram e mataram. Diz a Bíblia, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E eu quero lembrar ao meu e ao seu coração que Deus também é justiça. Porque se eu e você, como pais humanos e limitados, nós disciplinamos nossos filhos, e sabe por que nós disciplinamos? E a Bíblia diz lá, que a gente deve se alegrar que Deus discipline o nosso coração, porque isso é sinal que nós somos filhos legítimos. E o escritor faz menção que os filhos bastardos, eles não têm a disciplina, e aí você entende. Você sabe o que é que um oficial romano fazia? Ele era duríssimo com os seus filhos legítimos. Duríssimo, porque ele queria o melhor para os filhos legítimos. Agora, filhos fora do casamento, não, eles não ligavam. Toda a energia deles estava concentrada naqueles filhos legítimos da esposa. Mas os filhos, como eram chamados, bastardos, não, esses aí não. Eram criados a toque de caixa. E aí a palavra está dizendo, quando nós, eu e você, nós somos disciplinados por Deus, valorize. Valorize isso. Nós éramos 7, Daniel, Deus levou no ano passado, em julho, e vez por outra, algum dos irmãos mais novos diziam assim, vocês, os 3 mais velhos, vocês sofreram muito, vocês apanharam muito. Graças a Deus que foi depois de papai e mamãe foram aliviando. Eu disse, vocês que pensam. Eu agradeço a Deus. Como ele... quando precisava e chegava no extremo de, às vezes, ter que bater com a famosa palmatória, que a igreja já conhece, nunca viu, mas já ouviu o testemunho, ele dizia, hoje vocês não entendem o que eu estou fazendo. E eu lembro as palavras, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, eu estou arrasado de ter que estar fazendo isso. Lembro muito bem as palavras. E realmente na hora a gente não entendia, não. Como é que um pai que ama vai bater? Só que a gente não se tocava, menino, mas meu amigo, você já extrapolou demais a paciência. Como muitas vezes a gente faz com Deus. E Deus, na sua longanimidade, extrema paciência, vai suportando tudo aquilo, até a hora que Ele vem e pesa um pouco a mão sobre nós, porque Ele nos ama. E aqui chega um ponto do rei mandar as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a cidade. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não brincar com o juízo de Deus. Sabe o que aconteceu com Jerusalém no ano 70? Jerusalém foi tomada por Tito, o general Tito. Ele era filho do imperador Vespasiano. O templo de Jerusalém, tão amado, o templo de Jerusalém foi destruído. Depois de anos e anos de reforma, foi destruído, deixado no chão e as cinzas. A cidade de Jerusalém destruída. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele diz, registra, que acredita-se que naquela invasão romana, por conta dos motins, das muitas rebeliões dos judeus, tudo, naquele ano 69 para o ano 70 depois de Cristo, como a história registra, não está na Bíblia, Flávio Joséfo então registra e diz, naqueles dias das tropas romanas em Jerusalém, morreram mais de 1 milhão de judeus que viviam em Jerusalém. Mais de 1 milhão há quase 2000 anos. Como Deus pesou a mão sobre um Israel infiel. Mas a festa não poderia deixar de acontecer. Olha o que nos diz o versículos de 8 a 10. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Não tem convidado digno. Eu e você, nós não somos dignos. Não foram só aqueles que não eram dignos. Nós somos pecadores. E depois, versículo 9, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta
de convidados. As bodas não poderiam falhar. Estava tudo pronto. Nada seria desperdiçado e nada é desperdiçado no plano de Deus. Os convidados, sim, se mostraram indignos, não responderam à altura do convite feito e do banquete pronto. Eu costumo dizer a pessoas de outras igrejas, às vezes nos visitam, tal, aí eu digo, olha, você precisa ir para a igreja que Jesus mandou. Aí a pessoa faz, sim, pastor, mas eu estou em tal igreja, tal. Eu disse, não, leia Mateus 22, 9. Está bem claro aí. E depois para as encruzilhadas. Então, você tem que ir para a igreja da encruzilhada. Eu sempre brinco com os crentes de outras igrejas. Eu digo, olha, Deus não mandou você ir para as graças. É uma seita. Porque a Bíblia diz lá, pela graça sois salvos. Eu sou amigo dos pastores. E um deles é filho aqui da igreja, o pastor Antônio Sávio, brinco com ele também. Pela graça, não é pelas graças. É pela graça, sois salvos. Deus não mandou você ir para a igreja da Boa Vista, para nenhum, mas para a encruzilhada está aqui. E depois para as encruzilhadas. E aí o que é que o rei faz? O banquete está pronto. O rei diz, não. Frustrar o meu filho, não. Preparei o festão, e o festão vai acontecer. E vai ser festa, mesmo. E aí, então, ele manda os seus servos para as encruzilhadas. Para que ele, então, convide outros, e depois, e convidai para as bodas, a quanto encontrardes. A quanto encontrardes. Como diz a Bíblia, os servos reuniram todos pelas estradas, todos os que encontraram, maus e bons. E maus e bons aqui, entenda bem, é maus e bons na visão humana, porque para Deus todos são pecadores. Todos nós somos pecadores, não se engane, é o que a Bíblia ensina em toda a palavra. Fulano é muito bonzinho na nossa visão, mas a semente do pecado está ali. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sustentando, nós seríamos capazes de atos piores até do que muitos que estão aí nas prisões de segurança máxima. Por isso que a gente precisa agradecer, Senhor, muito obrigado por tua graça e misericórdia, que me sustentam e fazem até melhor, moldam as nossas vidas, maus e bons, na visão humana, encheram o salão. Esses outros convidados, entende-se, são gentios. Os judeus receberam um convite, e agora quem não era judeu, como eu e você, se nós não somos descendentes de judeus, seríamos chamados de gentios. Eles foram convidados para um banquete. E não quer dizer que judeus não pudessem estar ali no meio daqueles convidados. Há eleitos de Deus no meio do povo de Israel. Nem todo israelita é verdadeiramente israelita, eleito de Deus, sim. Mas o que a palavra de Deus quer dizer? Que convidasse a todos que encontrassem ali. É que a salvação ela não vai depender de raça, nacionalidade, sexo, condição social, financeira, de ser parte de uma nação, nada disso. Nem mesmo todos os israelitas serão salvos, não. A eleição de Deus e a salvação de Deus não depende de nada disso. De nenhuma nação, nem judaica, nem alemã, nem holandesa, e muito menos brasileira. Deus não é brasileiro, não se engane. O Deus que criaram, brasileiro, não é o Deus da Bíblia. O Deus do jeitinho não é o Deus da Bíblia. Não, Deus não é brasileiro. Eu quero terminar convidando você a aproveitar o convite da graça de Deus. O rei mandou o seu filho para morrer por nós. Deus, como é chamado, o Senhor dos exércitos, mandou o seu filho para morrer por nós, para entregar a sua vida. Nós vamos estar já já celebrando a ceia do Senhor, que simboliza o pão, o corpo, o vinho, o suco de uva, o sangue, a entrega da vida dele por nós. Eu e você, nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, como diz lá em 1 João,
capítulo 1, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, nós precisamos receber Jesus no nosso coração. A todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, nem todos são filhos de Deus, não caia nessa lorota, nesse continho de fada, brasileiro principalmente. No final das contas, Deus vai salvar todos. Vai não, mentira. Leia a Bíblia, só conhecer o Evangelho, os Evangelhos, as palavras de Jesus. Nem todos são filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Este é o Filho de Deus e nós precisamos atender a esse chamado. Como filhos de Deus, sim, nós vamos atender o chamado. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. Quem sabe se você está resistindo até hoje, talvez você que nos acompanha pela transmissão ou verá esse vídeo em outro momento. Chega aquele momento que você não aguenta mais, meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida e eu não estava percebendo, ou eu estava tentando resistir. E aí não tem um louvor que diz, eu me rendo. Verdade. E se rende de coração e se rende feliz por isto. Aqueles que estavam na encruzilhada foram chamados. Nós estamos na encruzilhada. E você tem aí um artigo para ler em casa com calma, de capa do boletim. A encruzilhada é o nosso lugar. Um pastor luterano, Valdir Sternegel, luterano, tivemos a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos. Eu e Solange estávamos num congresso, um congresso bem pequenininho, da ABU, média de 40 pessoas, mas como foi gostoso. Eu vi alguns livros, tinha lido alguns livros dele, mas nunca tinha chegado perto, em nenhum congresso. 40 pessoas só ali, da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e ele estava lá, com sua esposa, eles estavam falando para aquele grupo de 40 pessoas, um final de semana. Como foi precioso, um homem tão inteligente, culto e simples. Simples no trato, de sentar, de bater papo, de contar piadas sadias, de sorrir, de brincar, curtir uma piscina, uma refeição. Que coisa boa a gente estar à mesa, no reino. E tivemos um momento de ceia ali com aquelas 40 pessoas. E foi lá que eu aprendi aquele louvor que de vez em quando nós cantamos aqui. Vinho e pão. Naquela ceia, muitas lágrimas rolaram. E a gente pensar, o banquete nos foi servido. Não propriamente esse pão e esse suco de uva, mas Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados. Nós estamos na encruzilhada. Nós estamos há uma semana das comemorações dos 90 anos da igreja. O que é que você está fazendo na encruzilhada? O que você está fazendo na encruzilhada? Que nós possamos ser sal e luz na encruzilhada. Deus nos colocou aqui para tudo que nós estejamos fazendo. É uma aula de Muay Thai lá fora, é um congresso de adolescentes, de jovens, é um encontro de casais com Cristo, são os PGs multiplicados por aí, que coisa legal. Eu já perdi a conta de quantas pessoas estão aí nos PGs. Eu só recebo os zaps. Pastor, foi uma bênção a reunião. Olha, que maravilha, Senhor, que bênção tal. E aí eu fico pensando, esses PGs na cidade aí, espalhados, que bênção. Nós estamos nas encruzilhadas do Recife, espalhados, não só no bairro da encruzilhada. E que nós sejamos sal e luz. Que você seja colocado
para convidar quem está nas encruzilhadas da vida, precisando tomar decisão. O rei mandou os servos para lá. Vão lá, procurem as pessoas que estão nas encruzilhadas. Que o Senhor Deus assim nos abençoe.